Hoje o pastor Abílio não está aqui, ele está em Guarulhos com minha mãe, desde sexta-feira, ministrando lá aos líderes e àquela igreja que é ligada a nós, em Guarulhos, do pastor Edmilson. E a semana que vem eles também embarcam para Portugal, ficando fora mais 4 semanas, né? E nós planejamos para esse tempo uma série de palavras dentro do mesmo tema, que é a graça de Deus. Já há um mês nós temos tido a palavra em cima do tema do amor, o amor a Deus, o amor aos irmãos, ao próximo. E agora vamos ter aí 5 domingos em cima dessa palavra, desse tema da graça de Deus. Não pense assim. Eu sei que alguns de vocês já devem ter pensado assim: bom, você vai ser 5 domingos, se eu vier 2, tá bom, já que vai ser o mesmo tema. Não pense assim, porque é um tema que mereceria um ano falando só em cima dele, não é? E cada pastor que vier aqui falar, vai falar dentro de um enfoque. E hoje, como eu sou o primeiro, eu vou dar uma introdução no assunto. Fiquei pensando muito e orando. Uma das coisas mais difíceis para quando você vai pregar, quando você não tem o tema, é escolher o tema, né? E quando você tem o tema, é saber como enfocar esse tema, né? E enfatizar algum ponto deles. Então hoje, claro que eu não vou esgotar o tema, eu vou apenas dar uma introdução, e num assunto que eu acho muito importante, porque a graça de Deus não é um tema que se entende com muita facilidade. Não é. Nós temos uma dificuldade natural como seres humanos de entender as virtudes de Deus, que são perfeitas, e a graça de Deus não é diferente. Nós temos dificuldade porque para entendermos a graça de Deus é preciso que nós entendamos quem nós somos e como nós somos. Temos que nos entender a nós mesmos. Se não nos entendermos, se não percebermos quem somos e como somos, nunca entenderemos a graça de Deus. Então, nessa primeira palavra, nesse tema, eu queria usar a passagem de Marcos 6, 34 a 44, a multiplicação dos pães, porque eu vejo que nessa passagem, nesse milagre de Deus, Ele nos ensina várias coisas sobre nós mesmos. Se você tem sua Bíblia aí, pode abrir, se não, segue aí na tela, que nós vamos ler. Então, Marcos 6, 34 a 44. Eu também estou um pouco sem voz. O 34. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os, para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães
e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Que Deus abençoe a sua palavra e abra os nossos corações e entendimentos para que nós entendamos e recebamos a sua mensagem nessa manhã. Gente, uma multidão. 5.000 homens quer dizer pelo menos 15.000 pessoas. As mulheres não eram contadas, nem as crianças. Pelo menos umas 15.000 pessoas, uma multidão, reunida num lugar só. E ouvindo a palavra de Deus. Essa multidão já vinha acompanhando Jesus. E Jesus olha para eles e, com compaixão, diz a Bíblia. E olha, o amor de Deus, as virtudes de Deus são muito ligadas umas às outras. Elas vêm junto e misturadas. O amor de Deus é expresso através da compaixão, da sua graça e da sua misericórdia, da sua bondade, da sua longanimidade, de todas as suas virtudes. O amor de Deus é expresso através dessas virtudes. E aqui Jesus olha para a multidão e vê aquelas pessoas como ovelhas sem pastor, como pessoas necessitadas de orientação, de cuidado, de pastoreio, de alimento. Então, ele resolve ensiná-las. E ali estão elas, reunidas, o dia passando, as horas passando e Jesus ensinando. Jesus é impressionante. Jesus é fantástico, porque ele consegue, num milagre, e as pessoas às vezes olham muito o milagre que está acontecendo e não percebem os ensinamentos que Jesus quer dar através daquela situação e daquele milagre que ele faz na sua vida. E aqui Jesus, além de estar alimentando essas pessoas espiritualmente, e ele sabe que ele vai alimentá-las fisicamente também, ele está querendo ensinar os seus discípulos pelo menos 3 lições a respeito deles mesmos, que nós vamos ver. Mas antes disso, eu percebo aqui uma coisa que é muito importante. Uma multidão, não sei que dia era, a Bíblia não fala se era sábado, se era domingo, se era feriado, ou se era um dia de trabalho. Mas eu estou vendo aqui uma multidão de gente passando o dia ouvindo Jesus, ouvindo a palavra de Deus e se alimentando da água viva. E eu fico pensando, irmãos, hoje, nós, como ovelhas de Jesus, temos uma vida tão corrida, tão apressada. Muitas vezes não teríamos tempo de passar um dia inteiro ouvindo Jesus, porque temos tantos compromissos. Às vezes, se o culto demora um pouco mais, a gente já vê as pessoas olhando no relógio, agitadas, porque tem que sair, tem seus compromissos. Às vezes as pessoas não vêm à reunião de oração ou não vão ao grupo porque estão cheias de compromisso. E assim é.
a nossa vida hoje. E para que Deus expresse a sua graça sobre a nossa vida, Deus não tem pressa. Deus tem muito tempo. Deus sabe a hora e o tempo exato para que o milagre e a graça chegue na sua vida. Aqui, se essas pessoas não ficassem o dia todo ouvindo a Jesus, se não chegasse até o fim da tarde, num momento em que talvez fosse o momento de irem embora para comer, para se alimentar, se elas não tivessem tido essa paciência de ficar aos pés de Jesus o dia todo, elas não teriam visto a bênção que Jesus tinha para elas naquele dia. As pessoas que se levantaram, quem sabe, porque tinham algum compromisso e saíram, está demorando muito essa palavra de Jesus o dia todo, foram embora e perderam a bênção do Senhor. Irmãos, nós precisamos nos desestressar. Nós precisamos nos aquietar. Nós precisamos desacelerar, para deixar que Deus haja, fale nas nossas vidas e nos ensine. Sabe por que eu gosto de caminhar de manhã? Porque é o momento, quando você anda, você vê coisas que quando você passa de carro você não vê. Você vê detalhes. E essa semana eu saí para caminhar e eu vi um quarteirão de casa, uma árvore, um ipê imenso, acima das outras árvores, completamente florido. E eu parei e fiquei olhando e vi ali a presença de Deus. Se você passa de carro correndo, quem sabe até mexendo no celular, você não vai ver a glória de Deus. Nós precisamos voltar a contemplar o Senhor, a ter um tempo, a parar para prestar atenção naquilo que Deus fala e quer nos mostrar. Precisamos desligar o celular. Precisamos desligar a televisão. Talvez você passe muito tempo vendo informações desnecessárias, interessantes, mas desnecessárias. E aquilo que Deus está querendo falar com você, você ficou distraído ali, naquilo, ou num compromisso. Enfim, aqui está a multidão. Parada, ouvindo a Jesus o dia todo. E aí, os discípulos percebem a situação. Pode mudar lá. Vem o primeiro ensinamento que Jesus faz sobre nós mesmos. Quando os discípulos chegam e dizem: despede-os, para que eles comprem para si o que comer. Eu creio que Pedro, que era o mais agitado, deve ter olhado aquela multidão e dito: esse pessoal está com fome, não acaba nunca essa reunião, já passou da hora, e nós vamos ficar aqui numa situação, como é que nós vamos fazer? Jesus, vamos nos livrar dessa situação, manda esse povo embora, diz que já acabou a sessão, diz que continua amanhã ou depois ou no próximo domingo, porque eles vão daqui a pouco perceber que o estômago está roncando. E aí como é que nós vamos fazer? Vamos nos livrar dessa situação. Faz com que eles saiam, vão embora, e aí cada um se vira, sabe? Cada um por si e Deus para todos. Eles vieram. Quem não trouxe lanche, azar, que vá comprar. Mas Jesus queria mostrar para os seus discípulos
que diante de situações difíceis, diante de perigos, diante de medos, diante de ameaças, nós não temos que nos livrar da situação, nós temos que enfrentá-las. Sabe, porque nós aprendemos que a graça é um favor imerecido, é uma bênção que Deus nos dá sem merecermos. Às vezes nós nos enganamos e pensamos que nós não temos que fazer nada. Mas o Evangelho, o cristianismo é diferente de outras religiões e filosofias que são escapistas, que dizem você não tem culpa, que dizem não existe pecado, que dizem você tem a solução dentro de você, você não precisa fazer nada, alguma coisa vai acontecer. Não, o Evangelho nos ensina que nós precisamos enfrentar os nossos problemas, que nós precisamos com fé enfrentar os nossos medos, buscar a nossa cura. Mas muitas vezes, irmãos, preferimos fugir dos problemas a enfrentá-los. Adão, quando comeu do fruto proibido, e Eva e Deus veio, cadê Adão? Tinha fugido e se escondido no meio do mato. Sabe, irmãos, como aquela criança, lembro dos meus filhos eram assim, você que teve filhos e tem filhos pequenos, sabe, brincando de esconde-esconde. E aí ela vai no cantinho, fecha os olhos e acha que ninguém está vendo. Porque ela não está vendo, ela acha que ninguém está vendo. Ou então ela se esconde atrás da cortina e fica com os pés embaixo, assim, aparecendo. Lá na minha casa ainda tinha um agravante, o Flick, que é o cachorro, né? Eles ficavam escondidos e o Flick ficava assim, lá onde ele estava, olhando para eles. Você já sabia que era ali que eles estavam. Às vezes, nós agimos assim, fugindo das situações. A nossa oração, muitas vezes, é: Deus, me livra desse problema, me cura dessa enfermidade. Mas Deus colocou e permitiu aquela situação para que você a enfrente e desenvolva em você virtudes que você precisa para a sua vida e para que o nome dele seja glorificado. Não é para você se livrar, se safar de toda a situação. Deus quer que você enfrente as situações com Ele, em fé, responsabilidade. Os discípulos queriam isso. Vamos ficar livre dessa situação, manda que todo mundo vá embora, e assim a gente fica livre. Aí a gente vai ali na lanchonete e a gente come sozinho. O Evangelho nos confronta com os nossos problemas, e o maior dos nossos problemas é o pecado. Hoje existe um Evangelho que não fala de pecado mais. E você sabe como que o pecado é enfrentado na nossa vida? Com a cruz. Com a cruz. A cruz de Jesus. Aquilo que Jesus fez por nós foi a solução de Deus para o nosso pecado. E sabe como que a gente enfrenta a nossa tendência ao pecado cada dia? Tomando a nossa cruz e crucificando o nosso eu. Evangelho sem cruz não é evangelho, irmãos. Não é evangelho. Se você tem um problema com alguém, de relacionamento, e está sofrendo com isso, não adianta você orar para Deus tirar esse problema, se você não perdoar, ou pedir perdão. A graça de Deus virá, mas existe uma responsabilidade. Não é uma questão de merecimento, é uma questão de responsabilidade. Deus quer que nós façamos a nossa parte.
A graça de Deus não nos livra de nossa responsabilidade, nem de fazermos a nossa parte no processo, seja da cura, seja da salvação. Se queremos ser salvos, precisamos nos arrepender, confessar o nosso pecado, reconhecer quem somos e que precisamos de Cristo e daquilo que Ele fez por nós. Se temos dívidas a pagar, precisamos pagá-las. Irmão, ore por mim porque eu estou cheio de dívidas. Quem que fez as dívidas? Deus já deu os princípios bíblicos de finanças. A gente tem até um livro aí. Sabe a forma de se livrar das dívidas? A única forma de se livrar das dívidas? Pagando-as. A única forma de restabelecer um relacionamento quebrado, o perdão. E isso quem faz somos nós. Responsabilidade. Segundo ponto. Jesus vira e diz o seguinte: quantos pães tem aí? Vão ver. E eu creio que os discípulos pensaram assim: meu Deus, tem uma multidão aqui. O que nós vamos fazer? Eles até responderam assim com um pouco de sarcasmo: é para a gente ir comprar pão? 200 denários dá. 200 denários é o salário de 200 dias de trabalho. Onde é que nós vamos arrumar esse dinheiro? Jesus, ele é realmente esquisito. Será que ele acha que a gente vai arrumar isso agora, aqui? Vamos fazer uma vaquinha entre os discípulos, o que é que será que a gente vai conseguir? Não dá. Uma multidão. Mas Jesus fala: vai ver. E eles vão. E eu estou vendo os discípulos: você trouxe alguma coisa para comer? E o cara: eu não trouxe nada. Escuta, e você aí? Você trouxe? Não. E você aí trouxe? O cara trouxe, mas ele está pensando: é meu. Eu trouxe um pãozinho, mas é para mim. E você? E você? E você? E aí eles conseguem juntar 5 pães e 2 peixes. E aí, aquele que é mais nerd entre os discípulos e que começa a fazer as contas, ele pensa assim: puxa, 5 pães entre 5.000 homens, dá para cortar o pão em 1.000 cada um. Cada pão cortando em 1.000 pedaços dá 5.000. E aí as mulheres, as crianças que se virem, eles que dividam esse pedaço do pão entre eles. Agora, 2 peixes só para 5.000 complicou a matemática até. Pelo menos na minha cabeça eu não consigo fazer essa conta. Muito pouco. Muito pouco. O que nós temos é muito pouco. E Jesus está ensinando para os discípulos: o que vocês têm para solucionar os seus problemas é muito pouco. É muito pouco. Não dá. O que vocês conseguem ajuntar, aí procura no seu coração as suas virtudes, as suas capacidades. Você se acha muito? É muito pouco. Mas vocês têm uma coisa que eu estou procurando, que é a sua disponibilidade.
Você já entendeu que tem uma responsabilidade, agora você precisa entender que você precisa estar disponível, você tem que querer. Você tem que querer a bênção de Deus. Você tem que querer solucionar. Você tem que querer entregar o pouco que você tem. E até isso, diz a palavra, que é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Deus já nos deu o pouco que nós precisamos, e é o nosso querer, o estar disponível para Deus. E de novo eu digo, às vezes a nossa vida corrida, apressada, nos faz não estar disponíveis a Deus, ao que Deus quer falar e fazer. Existe em todo discípulo um recurso que Deus já em sua graça colocou, e isso é esse querer realizar, o querer acertar, o querer obedecer. Você é discípulo, você recebeu Jesus, você tem isso em você. Você quer fazer, você quer acertar, você quer ser puro, você quer glorificar a Deus, mas muitas vezes vê que não consegue. Paulo descobriu isso. O grande apóstolo Paulo descobriu isso quando ele disse: aquilo que eu quero, eu não faço, mas aquilo que eu não quero, isso eu faço. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Ao querer fazer o bem, presta bem atenção, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. O mal reside em mim. Eu sou mau. Eu sou pecador. Quando entendemos que nada temos a oferecer, a não ser aquilo que Deus já nos deu, pela sua graça, e quando nos dispomos a fazer a sua vontade, aí Deus efetua em nós o realizar. Ele efetua o querer e efetua o realizar. Mas nós precisamos entender e nos dispor nas mãos de Deus. Esses são os 5 pães e 2 peixinhos que nós temos na mão, a nossa vontade e a nossa disposição. Jesus não espera de nós mais do que nós podemos dar. Deus é Pai, diz o Salmo. Ele não nos trata segundo os nossos pecados, porque Ele sabe a nossa estrutura e sabe que somos pó. Por isso Ele se compadece de nós, e por isso Ele dá da sua graça a cada um de nós. Temos pouco a oferecer, mas Jesus quer usar esse pouco. Sabe, eu aprendi com o pastor Imitian, lembrei agora, uma coisa muito interessante. No Sermão do Monte, Jesus diz que se você olhar com um olhar impuro, com intenção impura, você já pecou. Olhar para uma mulher com uma intenção impura, você já pecou. E eu acredito
Aprendi isso com o pastor Imitian, que se uma intenção impura já é pecado, se Deus leva em conta uma intenção impura, uma intenção pura, Deus já leva em conta. Uma vontade, um querer de acertar, de fazer o certo, Deus leva em conta isso. Ele olha como os 5 pães e os 2 peixes. Ele vê se você foi procurar, se você foi ajuntar aqueles 5 pães e 2 peixes para que ele pudesse fazer o milagre. E de ver, sabe, Jesus quer trabalhar em nós, e Ele não quer trabalhar sozinho, Ele quer a nossa participação. Vão ver, recolham o que tem, depois organizem o povo, façam-se assentar, reúnam-se em grupos. Isso dá para fazer, Jesus. E eles obedeceram. O querer nos leva a descobrir, então, o que Paulo descobriu, que nós queremos fazer o bem, mas nós não somos capazes. E aí vem o terceiro ponto, que é quando Jesus diz: dai-lhes vós mesmos o que comer. Jesus é uma multidão. O Senhor quer que nós demos a eles o que comer? O Senhor sim pode, mas nós, como que nós vamos fazer? Está aqui de novo Jesus ensinando seus discípulos. Vocês estão vendo, vocês são incapazes. Ele quer nos mostrar a nossa incapacidade. E esse é um dos grandes problemas para entendermos a graça de Deus, porque nós queremos merecer de Deus aquilo que Ele faz. Muitas pessoas não recebem o Evangelho porque acham que é muito fácil. Como? Você não tem que fazer nada, é só crer naquilo que Jesus fez. Escuta, você não quer se batizar? Não, eu ainda não estou preparado. Eu tenho que melhorar muito. Você não tem que melhorar. Se você melhorar, estraga. Se você começar a achar que você já está bom para se batizar, estragou. Se você está achando que você está bom para dirigir o grupo, estragou. Se você está achando que você já está bom para pregar, estragou. Se você está achando que você é ótimo no tocar, no louvor, e que você, quando toca, todo mundo se inspira, estragou. Nós somos incapazes, nós estamos diante do impossível, nós não podemos nos salvar de nós mesmos, nós precisamos da graça de Deus, o favor imerecido. Façamos o pouco que nós podemos fazer, vamos juntar os pãezinhos e os peixinhos e vamos entregar nas mãos de Jesus. Isso é o que nós podemos fazer, o nosso querer, a nossa disponibilidade, o nosso tempo, a nossa vontade. Os discípulos se viram diante de uma impossibilidade. Uma multidão para alimentar com 5 pães e 2 peixes. Só lhes restou voltar-se para Jesus, entregar o que eles receberam e conseguiram e depender do que Jesus faria. Imagino que eles deram aqueles pães e peixes e ficaram olhando para Jesus, esperando alguma solução. Só o querer não é suficiente. Ter vontade de vencer uma barreira não nos capacita a enfrentá-la e a vencê-la. Você quer amar
Você quer obedecer e amar o seu próximo, amar as pessoas, amar o seu irmão? Só o querer não é suficiente. Ele é necessário, mas ele não é suficiente. É o primeiro passo necessário, mas ele não basta. Eu preciso perdoar alguém. O primeiro passo é querer. Às vezes a gente não perdoa porque a gente não quer perdoar. Alguém disse assim: eu não vou na ceia porque eu preciso perdoar uma pessoa e eu não perdoei. Isso aí é fugir do problema. Enfrentar o problema é obedecer a palavra. Examine-se o homem a si mesmo e tome a ceia. Isso vai fazer, é o pouco que você pode fazer, vai fazer com que Deus libere a você o perdão por sua graça. A ceia é importantíssima na nossa vida. As pessoas faltam a ceia por vários motivos. É o momento em que nós renovamos com Deus, com Cristo, a nossa aliança. Nós comemos do seu corpo, nós bebemos do seu sangue e saímos daqui fortalecidos para fazer aquilo que Deus tem a fazer através de nós. Quebrantamento, isso se chama quebrantamento. Descobrir-se pecador miserável. Descobrir-se incapaz de seguir tudo aquilo que Deus quer de nós. E o quebrantamento é um processo espiritual. Isso eu li no livro do Ivênio dos Santos. Santidade ao nosso encontro, que aliás muitas das coisas que eu estou fazendo aqui, deixa eu dar a fonte, é do livro Santidade ao seu alcance, do Ivênio dos Santos. Uma bênção de livro, não sei se tem aí. Quebrantamento, ele diz isso, é um processo de cura espiritual, em que Deus nos traz para a sua luz e nos revela a verdade sobre nós. Verdade esta que nos é dolorosa, pois o que vemos não é nada bom. Quando a provação vem, é que nos percebemos como realmente somos. Na hora do problema, na hora da angústia, na hora da aflição, na hora do perigo, nós nos revelamos a nós mesmos. E Deus permite esse processo para tratar com a nossa vida. E o salmista diz assim: prova-me, ó Pai, prova-me, Senhor, e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deus me prova. Deus permite situações, não queira fugir delas. São situações que Ele está permitindo para que você descubra a sua incapacidade. E é só quando nós nos percebemos incapazes é que nós podemos liberar a graça de Deus sobre a nossa vida. Porque quando achamos que somos fortes, que podemos, que conseguimos, que somos espirituais, então nós fechamos as mãos de Deus para que nos abençoe. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que se reconhecem carentes, famintos de Deus, dependentes da graça de Deus, esses serão abençoados. Mas irmãos, nem todos gostam de assumir
essa verdade. Não é agradável. Não é agradável estar diante de uma situação impossível e se sentir completamente incapaz. Nós queremos ter o controle. Nós queremos estar no controle. Nós queremos pelo menos saber o que Deus vai fazer. Sabe aquela história de Deus dizer para Abraão: vai, sai da tua terra, pega tudo e vai embora. Mas Deus, para onde? Espera que eu vou te mostrar. Mas Deus, fala já. Eu quero saber já, eu preciso ter o controle da situação. Deus vai permitir situações em que Ele não vai te mostrar tudo ao mesmo tempo. Você vai precisar caminhar, você vai precisar deixar tudo e sair, para que daí Ele mostre o caminho para você. Sabe por quê? Deus escolheu as coisas fracas para envergonhar as coisas fortes. Isso está lá em Coríntios. As coisas fracas desse mundo, Deus escolheu os fracos para envergonhar aqueles que são fortes. Quando reconhecemos quem somos e como somos carentes, aí estamos prontos para buscar a graça de Deus. A sua ação em nós. Ele tem o amor que nós não podemos dar. Ele tem o perdão que nós não conseguimos dar. Ele tem a pureza de coração que nós não podemos ter. Ele tem tudo que nós necessitamos para vivermos uma vida de piedade e de louvor a Ele. É Ele quem opera em nós, através do seu Espírito, tanto querer como o realizar. Paulo descobriu isso. E aí ele disse o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. É quando sou fraco que sou forte. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E Jesus disse assim: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nada. A própria salvação funciona assim. Por isso que um dos requisitos para sermos salvos é que nos reconheçamos pecadores e nos arrependamos dos nossos pecados. O arrependimento, a descoberta de quem nós somos, a descoberta de que nada podemos fazer para que sejamos salvos, a descoberta de que mesmo que seguirmos uma religião ao pé da letra, mesmo que tentemos obedecer todas as leis que estão aí à nossa frente, nós não conseguiríamos cumprir tudo para que sejamos salvos pelo nosso próprio merecimento e pelo nosso próprio esforço. Quando nos descobrimos assim, então estamos prontos a receber aquilo que Jesus fez por nós, para que sejamos salvos. E dependamos daquilo que Ele fez por nós. Por mais que nós queiramos obedecer, irmãos, às leis de Deus. Aí eu passei uma semana ótima, eu fiz tudo direitinho. De repente, sabe, eu, por exemplo, sou uma pessoa um pouco nervosa. A Lília que diga. Às vezes eu fico nervoso e faço umas coisas que não devia. Eu sei que só eu sou assim, ninguém daqui é.
Aí eu passo uma semana bonzinho, tratando todo mundo bem, né? Aguentando certas coisas, ficando quieto. Puxa Deus, como eu estou ficando bom. E aí de repente, numa palavrinha que alguém fala, é mais forte do que eu. Eu dou uma resposta atravessada e falo, tá vendo? Mereceu. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Assim somos nós. A Lília está fazendo assim. Assim somos nós. E a lei existe exatamente para isso, para nos mostrar que nós não somos capazes de cumpri-la ao pé da letra. Os judeus e os fariseus achavam que eles podiam ir. E sabe, irmãos, quando nós começamos a agir assim, nós nos tornamos legalistas, queremos ver o erro na vida dos outros. Quando nós nos reconhecemos pecadores e vemos como nós somos, nós paramos de julgar os outros. Sabe por quê? Porque nós vemos que nós somos tão ruins quanto eles. Pode ser que não seja naquele quesito. Olha, aquele irmão fez isso. Ele não é um crente verdadeiro. É, e você é. Você já não está sendo ao julgá-lo e a criticá-lo. Porque você é tão mal quanto ele. E você merece, assim como ele, como eu, o inferno. Se Deus fosse nos dar o que merecemos, todos estaríamos perdidos. Mas a sua graça, pela sua graça somos salvos. Isso não vem de nós. Somos salvos e Ele nos dá vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Gálatas diz assim: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Da graça decaístes. Se você quer ser o mais espiritual, o bonzão e julgar os outros, você caiu da graça. Saiu da graça. E agora, se você não cumprir tudo direitinho, é para lá mesmo que você vai, para aquele lugar quente e horrível, que ninguém quer ir, chama-se inferno. Para concluir, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Deus não abençoa as pessoas, aqui está fora do contexto, abençoou os pães e os peixes. Chegou o momento da graça. Chegou o momento da graça. Eles se reconheceram responsáveis, se tornaram disponíveis, fizeram o que Jesus queria, se viram incapazes, entregaram o que tinham a Jesus. Não precisa aumentar o microfone não. Estão ouvindo, não estão? Aumenta da microfonia. Se viram incapazes, entregaram para Jesus. E Jesus então abençoou. Abençoou o pouco que eles tinham, aqui que eles ofereceram. Ergueu os olhos ao céu, porque o próprio Jesus reconhece que todo bem e toda dádiva vem lá de cima de Deus, o Pai das luzes. Como diz Tiago, o muito que temos, sem a bênção de Jesus, não é nada. Mas o pouco que nós temos, sob a bênção de Jesus, é mais do que suficiente. Todos comeram e se fartaram
e sobraram 12 cestos cheios. Levaram para casa e ainda comeram o lanche do outro dia. Aliás, eu sempre costumo dizer que Deus não economiza bênção, né? Diz em Tiago isso: precisa de sabedoria, peça a Deus que a nada lhes impropera e ser-lhes-á concedido. Quer dizer, Deus não economiza suas bênçãos. Quando Ele mandou os discípulos jogarem as redes para o outro lado, porque eles não tinham pego nada, diz a Bíblia que eles não conseguiam puxar a rede de tanto peixe que veio. Quando Ele multiplicou os pães, sobraram 12 cestos. Deus não economiza. Deus quer o pouco que nós temos, coloquemos em suas mãos, e aí sim Deus faz o milagre. Assim é a graça de Deus. Precisamos começar compreendendo quem somos e como somos. Somos incapazes e dependentes da graça de Deus. Temos que nos humilhar e nos entregar nas suas mãos. E precisamos entender isso, que na hora H, não é a nossa capacidade, não é a nossa doutrina, não é a nossa igreja, não é a nossa oração, não é o nosso entendimento, não é a nossa forma de agir, mas é a graça de Deus que age em nós. Amém? Viver em Cristo é viver sob a sua graça. Amém? Que possamos compreender isso em nome de Jesus. cmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.